falar assim como brasileiro, assim pela questão de você ter, por exemplo, como a gente, como esses outros escritórios, alguma coisa, que você, não importa onde você está, assim, você tem que fazer o que você acha que tem que ser feito, independente de onde você esteja e tal. Acho que a questão que você comentou, da arquitetura brasileira estar atrasada, é da relação de todo estar pensando meio atrasado, né? Acho que não é questão de ir atrasado ou não, mas é de você buscar se questionar. É o que eu falei, a partir do momento que você se questiona, como você se questionou agora, do que está atrasado, o que eu tenho que fazer, né? Pernas para quem te quer, né? Então, se embasar teoricamente, ler outras coisas, acho que fugir da arquitetura, né? Fugir para outros conhecimentos, para outras coisas que possam te dar respostas que a própria arquitetura, que você está aprendendo na faculdade ou na coisa, não estão te dando. Então, é um somatório da coisa, né? Se você está estudando o que está estudando na faculdade e não está chegando em algum lugar, pesquisa outra coisa. Vai embora para outro lugar, pesquisa outras coisas. Eu concordo de certa maneira, a arquitetura começando a produzir hoje é triste. Em muitos casos, eu estou falando, tem boa arquitetura que é produzida no Brasil, de fato. Mas tem muita arquitetura que é triste, né? É dono, sei lá, um insulto praticamente. Se pode ser chamada de tudo. Mas eu acho que primeiro, a maioria dos arquitetos é extremamente acomodado. Não tem vontade, achando uma resposta que ele sabe que o cliente vai gostar, ele morre por isso. O cliente não sabe outra coisa, a não ser daquilo que ele está apresentando, porque todos os amigos dele moram da mesma maneira. Sabe, então eu acho que é uma passividade muito grande. A indústria talvez tenha um certo problema, né, que não está desenvolvida da maneira que é desenvolvida lá fora. Por exemplo, para fazer maquetes importadas a laser, tem um custo muito caro para a gente. Lá fora não é assim, é muito mais acessível. Até na própria produção de imobiliário industrial, isso é notável. Então, eu acho que é um somatório. Deixa eu falar alguma coisa a respeito do que eu penso. Se a gente olhar, por exemplo, o século passado, a gente vai elencar aí uns 10 nomes de arquitetos: Le Corbusier, Álvaro Aalto, Mies van der Rohe, Walter Gropius e tal, que foram basicamente os grandes geradores de ideias que depois foram muito repercussões e criaram muita coisa. É um contingente não tão grande assim de pessoas que tem uma influência tremenda no andar da arquitetura. Eu estudei de 55 a 59 no Mackenzie, me formei no final do ano, e quando Brasília foi inaugurada em 60. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que quando me formei, a profissão mais importante, de maior repercussão internacional que o Brasil tinha, era a arquitetura. Naquela época, nós tínhamos no Rio de Janeiro um time que era comandado mais ou menos por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reide. Todos vocês, se olharem um pouquinho pelo trabalho, pela produção que essas pessoas fizeram, pela repercussão internacional que eles tinham. São Paulo tinha o Artigas, o Rino Leve, o Ícaro de Castro Melo, um bando de craques de altíssimo potencial. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que naquela época a revista Arquitetura do Juruí publicava números inteiros sobre a arquitetura do Brasil. Brasília foi assim uma novidade, havia excursões de arquitetos que vinham para conhecer a Brasília no final de 59 e anos 60. Foi exatamente quando eu estava me formando. E por quê? Porque havia um grupo, e não é tão grande assim, como eu me referi ao século passado para dizer que o grupo de grandes influentes não é tão grande assim, eram uns 10 ou 12, e que talvez esteja carente nesse momento. Porque o que está acontecendo? Depois disso nós tivemos a época até dos economistas, quando os brasileiros inventaram a correção monetária. Era o único jeito de você viver num país com uma inflação alta, os salários aumentavam todo mês, o aluguel aumentava todo mês, o preço das coisas aumentava todo mês, e você convivia com uma inflação alta sem grandes problemas. Era uma mágica da economia nacional. Depois ela se rebelou com as suas falhas, que realimentavam a inflação e tal, e acabou se cortando isso. Mas os economistas, como
mesmo o Delfim Neto, agora está me fugindo o nome dos 2 ou 3 principais aí. Mas não tem importância, foi uma época da repercussão dele. Depois foram os médicos, tiveram a sua fase com os grandes transplantes, com inclusive a medicina estética, que o Brasil até hoje tem um potencial muito forte. Tal. E hoje, eu diria que o grande potencial de exportação brasileiro é o jogador de futebol. Então, realmente é necessário, e quem sabe surge entre vocês, na nova geração, cabeças que tenham capacidade de lutar por coisas novas e influenciar os outros e tal. Vamos esperar que isso ocorra. Porque vai acontecer assim, sempre haverá uma influência, nós somos sempre um pouco influenciados por aquilo que já está sendo feito, por aquilo que a gente julga que está propondo a mais, e por alguma coisa assim. As influências não são tão gigantescas, são poucos os pontos de influência. É preciso que a gente busque, corra atrás e se movimente bastante. E nessa fase da idade de vocês é que essa coisa é mais viável, mais factível. E de repente, alguns podem se tornar esses líderes que nós precisamos para a arquitetura brasileira voltar a ser o que era na década de 40 e 50, que realmente era marcante internacionalmente, extremamente respeitada. O pavilhão do Brasil em Nova York era uma coisa assim, altamente prestigiada, e saíram, inclusive na área de cálculo estrutural, com o calculista lá do Kahnemeyer, como é que chamava? Fugiu o nome, Cardoso e tal, que marcaram época e havia essa repercussão internacional. Isso foi perdendo um pouco o embalo. As razões talvez sejam porque não surgiram Le Corbusier, nem a Aalto, nem Lúcio Costa, nem alguma coisa mais recente. É isso que nós estamos precisando.